Preocupado com a situação das pessoas portadoras de deficiência física, obesos, portadores de doenças crônicas, idosos que utilizam o transporte coletivo do município, o nosso gabinete sentiu-se motivado a apresentar um projeto de lei, uma proposição de lei, com a finalidade de criar uma preferência aos usuários do transporte coletivo, visando garantir o direito e os interesses das pessoas que possuem menos condições de viajar em pé a bordo de um ônibus entre o bairro e até Florianópolis, do que propriamente um jovem ou uma pessoa de meia idade com bastante saúde, que consegue viajar ainda com muita tranquilidade. Apresentamos o projeto, senhor presidente, tornando preferencial todos os assentos do transporte coletivo, criando a prioridade para evitar exatamente a falta de educação que vem ocorrendo no interior dos ônibus do município. É bastante visível, por muitas vezes, para quem utiliza o transporte coletivo, ver um idoso segurando numa barra de sustentação do ônibus, enquanto um jovem, uma criança, está a ocupar um lugar, mesmo que não seja aquele preferencial, está a ocupar um assento naquele coletivo. Dizem que isso é da educação do sujeito. O sujeito deveria ser educado para estar preparado para agir quando se deparar com uma situação como essa que aqui citamos. Obviamente, senhores vereadores, aí com toda a humildade, eu não tenho dificuldade em rever as minhas posições, obviamente que ao analisar a proposição que nós havíamos apresentado, podemos constatar que ela era pouco razoável para a situação que nós estamos pretendendo regularizar, que estamos pretendendo normatizar. Tornar preferencial todos os assentos do ônibus pode criar uma confusão na cabeça do usuário leigo, que é o que acontece muitas vezes, que não sabe distinguir que preferencial não é exclusividade. Muitas pessoas ainda hoje, infelizmente, e isso é uma situação da educação no Brasil, elas fazem uma leitura de que o assento preferencial destinado é exclusivo para o idoso, por isso não pode sentar. Não, não é assim. Assim como o caixa eletrônico também não funciona desse jeito. O preferencial é para determinar que a utilização daquele serviço tem a preferência do idoso. Mas quando o idoso não estiver a utilizar aquele espaço, o sujeito pode utilizar livremente. Por isso fala-se preferencial. Mas para evitar a confusão, para evitar o discurso, que nós sabemos que será construído o discurso negativo, a partir da aprovação da presente proposição, no caso dos senhores aprovarem, eu procurei a direção da empresa, fiz uma conversa específica sobre o tema, muito embora eles concordem plenamente que seria necessário uma legislação um pouco mais dura, eles entendem que isso seria facilmente resolvido com campanha educativa, com campanhas educativas dentro do ônibus, mostrando, inclusive, que o jovem de hoje é o idoso de amanhã. O jovem que hoje ocupa um assento, a revelia dos interesses e do direito do idoso, pode ser que amanhã esteja passando pela mesma situação. Mas como nós vivemos num Estado democrático de direitos, e aí nós devemos reconhecer, sim, o direito da criança, do jovem, do adulto, do idoso, nós resolvemos, viu, senhor presidente, pedir para que retire essa lei. Nós vamos retirá-la de pauta na noite de hoje. Nós vamos reformular, incluindo aqui
um assento preferencial à pessoa obesa, que tem passado muita dificuldade dentro do transporte coletivo, porque o assento que é destinado para seu uso não é suficiente para sua ocupação. A pessoa, além de ficar apertada, ela se vê constrangida aos olhos das demais pessoas que estão utilizando o coletivo. Então, para isso, senhor presidente, eu vou pedir a retirada da proposição 0451 de 2019. Meu gabinete vai refazer a lei para vir tratando o direito preferencial também ao obeso, que deve receber um assento preferencial para utilizar e adequado à sua estrutura no interior do transporte coletivo, e acompanhar o Poder Executivo Municipal e as empresas na elaboração da campanha educativa que se propuseram em fazer, para poder orientar o jovem, dar informação ao jovem e ao adulto que ele pode ser a pessoa no futuro que irá necessitar daquele assento que ora está sendo ocupado por uma pessoa com grandes capacidades, enquanto que uma pessoa enferma, uma pessoa idosa, uma pessoa obesa, uma portadora de deficiência, encontra-se experimentando um ato de dificuldade simplesmente pelo conforto que aquele passageiro está gozando naquele momento e pela prerrogativa que a própria lei dá a ele de fazer uso daquele espaço. Então, é uma questão de educação. Como bem disse o representante da Jotur na última reunião, precisamos mostrar às pessoas que levantar-se do assento diante de um idoso, para que o idoso ocupe, mesmo fora dos assentos de preferência, é um gesto de educação, é um gesto de respeito.